Vamos acolher a palavra de Deus em nosso coração. Bem-vindo, bem-vinda a este momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Somos chamados a acolher com fidelidade a palavra santa de Deus em nossas vidas. Que a exemplo de Maria, nós celebramos ontem a festa da apresentação de Jesus, Maria que apresenta seu filho no templo. Que a exemplo dela nós possamos também acolher a vontade de Deus em nossas vidas sem medo. Mesmo quando são espadas que nos vêm, lembremos que nós estamos acompanhados por aquele que nos ama e nos protege de todos os males, Jesus, nosso Senhor e Salvador. E hoje vamos buscar fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é nosso tesouro, então que nós busquemos fazer esta vontade de Deus em nossos corações. Convido você a acompanhar a reflexão e ouvir o Santo Evangelho, sobretudo pensando nos discípulos de Jesus que voltam da missão. Então acompanhe até o fim, vamos ouvir com atenção essa palavra santa de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 6, de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, que a graça amorosa de Deus continue a conduzir as nossas vidas. Nós somos chamados a aprofundar cada vez mais a palavra santa de Deus e aprofundando também no seguimento a Jesus, no conhecimento dele e também na missão que ele confia a cada um de nós. Ouvimos este evangelho onde Jesus recebe de volta os apóstolos que voltam da missão. E eles, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles ficam muito animados para contar para Jesus o que tinham feito, como tinham ensinado. É muito bonito esse retorno. Então, toda vez que nós vamos à missão, é muito importante que na volta nós façamos isso. Façamos um tempo de ver o que fizemos. Até mesmo se a gente foi sozinho e pregou, e quando a gente volta é preciso dar uma parada para pensar naquilo que nós falamos, naquilo que nós fizemos, para entregar cada vez mais a Deus isso que nos foi dado a fazer e que nós tivemos a oportunidade de realizar, porque tudo é dele e a ele nós devemos entregar. Os discípulos fazem isso, entregam ao Mestre que lhes enviou o resultado da missão, os passos que deram, fazem este relato acerca daquilo que viveu, daquilo que experimentou. Então, nós também somos chamados a acolher este convite que o Senhor nos faz, a sempre estar entregando a Ele tudo o que nós fazemos e tudo o que nós somos, a nossa vida, na mão dEle, o nosso coração, em seu coração. E Jesus, ciente de que a missão ela é árdua, ela é exigente e que também é exigente para ele, ele convida os discípulos a uma experiência de descanso, a ir a um lugar à parte para poder descansar, ir a um lugar deserto, a um lugar onde teriam a possibilidade mesmo de ficar a sós para poder descansar, um descanso que é necessário para a vida, que é necessário para o nosso corpo e que é necessário também para a nossa mente. A missão é exigente, é preciso que tenhamos também tempo para o descanso, para poder revitalizar as nossas forças, as nossas energias. E esse descanso, Jesus nos ensina, é preciso que seja realmente um descanso. É preciso que seja uma oportunidade de estar onde a gente vai poder de verdade descansar, estando livres de tantas coisas que tentam prender o nosso coração, a nossa mente, e muitas vezes o descanso se torna muito mais cansativo, porque aparecem tantas coisas para tomar o nosso tempo que ao invés de descansar a gente cansa mais.
E aí nós somos chamados a olhar para aquilo que Jesus fez. Levou para um lugar deserto, para que tivessem a oportunidade de descansar. Então, gostaria de chamar a atenção também para isso, dizendo, olha, meu irmão, minha irmã, é preciso que nós também tenhamos esta experiência do descanso e esta experiência do deserto para o descanso. Porque hoje, com tantas coisas, com tecnologia, com televisão, celular, com tantas tentações para prender a nossa mente e o nosso coração, nós corremos o risco de não ter o tempo devido para o verdadeiro descanso. Às vezes, podemos nos prender, com coisas, com objetos. O celular, a internet, muitas vezes, pode nos prender. E ela que deveria ajudar a gente pode também impossibilitar esta ajuda. Então, saber também utilizar os meios de comunicação, para que eles não nos cansem, para que eles não nos tirem a energia. Então, é preciso ter tempo para estar com a gente mesmo. Ter para dormir direito, para poder refletir, para meditar, para estar com a gente nesta atitude mesma de buscar um descanso verdadeiro, a experiência do deserto, que Jesus propõe aos seus discípulos e que propõe a cada uma de nós. E nós somos chamados então a isso, mas somos lembrados ainda que o reino de Deus, ele, mesmo quando nós nos propomos ao descanso, ele pode exigir de nós alguma atitude, alguma ação. É o que aconteceu. Jesus levou os discípulos para o descanso, mas alguém percebeu que Jesus havia saído com os discípulos, foram atrás dele, né? E quando Jesus chega no lugar de descansar com os discípulos, tem uma grande quantidade de pessoas ali. O que Jesus faz? Jesus diz, eu não posso atender vocês porque chegou a hora de eu descansar? Não. Jesus, ele olha com compaixão para aquelas pessoas. Elas estão ali porque elas têm no coração um desejo forte de Deus e estão necessitadas. E Jesus, que tem compaixão, percebe esta necessidade. Ele olha com o olhar de quem vê além das aparências. Ele olha o coração e percebe a necessidade daqueles que estão diante dele, que estão necessitados de uma palavra, de uma presença, estão necessitados de Deus. Por isso, Jesus, ele toma a atitude de dirigir-se a estas pessoas, de cuidar delas, porque elas estão como ovelhas que não têm pastor. O bom pastor Jesus abandona sua possibilidade de descanso para estar com as suas ovelhas que estão necessitadas. O bom pastor Jesus percebe a necessidade daqueles e daquelas que estão diante dele e que estão passando pela experiência do sofrimento. O bom pastor Jesus toma a atitude do cuidado, porque o bom pastor cuida das suas ovelhas, dá a vida pelas suas ovelhas, dá até mesmo o seu tempo de descanso para que as ovelhas tenham o melhor, para que elas também possam ter a possibilidade de descansar e de terem uma vida boa e feliz. E Jesus, o Evangelho nos diz que Jesus, tendo compaixão, foi cuidar das ovelhas, ensinando a elas muitas coisas. Jesus não se cansa de amar, e mesmo no cansaço físico e dele e dos seus discípulos, mesmo na necessidade que eles estavam de ter este tempo de descanso, ele não se cansa de estar com quem necessita. Então, que o bom pastor, ele cuide de nós, continue a cuidar da gente, continue a nos conscientizar também da necessidade de termos momentos de deserto para poder revitalizar as nossas forças. E que ele nos ensine que para o amor não existe nenhum limite, não existe tempo determinado para amar, sempre é tempo de amar. E se o amor invade o nosso tempo de descanso, ou se a exigência do amor invade o nosso tempo de descanso, nossos corações devem estar abertos para fazer como Jesus, dar atenção amorosa a quem está necessitado. Que a graça amorosa de Deus cuide de nós sempre mais e que ela nos abençoe com a sua graça, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Meu querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte.